O que é necessário para orçar uma obra? Ora, para orçar uma obra, claro, além do profissional que eu acabei de falar, do orçamentista, é necessário ainda que eu tenha projetos, tá? E o que são projetos? Projetos são aquele conjunto de peças técnicas, gráficas, que são as plantas, né? Aliado às especificações técnicas. Por exemplo, ao olhar uma planta, eu consigo visualizar facilmente que tem uma parede ali. Agora, eu só vou saber, por exemplo, que tipo de material é a parede, qual é o traço da argamassa utilizada, qual o tipo de pintura, o tipo de revestimento cerâmico, se eu, junto das partes gráficas, das plantas, também olhar as especificações técnicas. Agora, nesse quesito, né, como eu falei, quanto mais completo for os projetos, mais detalhados, menores as chances de erro que eu tenho. Agora, eu queria chamar a atenção para vocês de uma situação que vai mostrar o quanto que o orçamento de obra pública, agora nesse caso, é complexo. Porque, veja bem, a nossa lei hoje, que é a Lei de Licitações, a Lei 8666 de 93, ela diz que eu posso fazer uma licitação com base apenas no orçamento básico. Então, veja bem, eu estou lhe dizendo que para eu fazer um orçamento completo e preciso, eu preciso de projeto detalhado. E a lei diz que eu posso ir para uma licitação com um projeto básico. Então, daí nós vemos, né, a complexidade de realmente as obras públicas acontecerem, né, porque realmente há muito furo nesses orçamentos devido aos projetos não estarem detalhados. Então, na maioria das vezes, esse projeto vai sendo feito no decorrer da obra e isso vai gerando os famosos aditivos. Então, quando a gente vê aí, obra do Maracanã estava prevista por 300 milhões e terminou em 1 bilhão. O que é isso? Fez em cima de um projeto básico, na hora que a pessoa começa a mexer, começa a descobrir outras coisas que precisam ser construídas ou reformadas, e isso vai gerar um grande impacto no orçamento da obra, prejudicando assim o erário, o cofre público, os nossos impostos que nós pagamos. Em relação ao esqueleto de um orçamento, bem, o esqueleto do orçamento ele é baseado em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo dos custos diretos. O que seriam esses custos diretos? Os custos diretos são os serviços necessários para executar a obra. De modo que eu vou analisar o projeto, daí eu vou extrair quais são os serviços necessários para executar aquela obra, de acordo com o projeto e com as especificações. Ora, para que eu consiga executar um serviço, eu preciso de 3 coisas. Primeiro, os materiais. Vamos imaginar uma parede. Eu vou precisar, por exemplo, do tijolo e da argamassa. Mas, claro, além disso, eu preciso também da mão de obra que vai executar esse serviço, como, por exemplo, o pedreiro e quem vai auxiliá-lo, que é o servente. Então, nós já vimos aí que a gente precisa de materiais e mão de obra. E, além disso, eu preciso, em alguns serviços, de equipamentos, como, por exemplo, para eu fazer uma argamassa, eu preciso de uma betoneira. Para eu fazer uma concretagem, eu preciso de um vibrador de imersão. Então, são equipamentos inerentes àquele serviço. Outros equipamentos que não são inerentes, exclusivos daquele serviço, que são de uso geral, como por exemplo um andaime, um balancinho, esses não entram no custo direto, vão entrar nos chamados custos indiretos. Bem, mas ainda falando dos custos diretos, como nós vimos, eu tenho materiais, mão de obra e equipamentos. O que vai entrar no custo da mão de obra? No custo da mão de obra, como nós podemos ver, vai entrar os salários, os encargos sociais e os encargos complementares. Mas quanto a isso, eu gostaria que vocês ficassem aguardando que na próxima aula nós vamos falar sobre os encargos sociais e encargos complementares. Bem, custo direto são serviços, nós temos material, mão de obra e equipamentos. Os custos indiretos. Os custos indiretos talvez é o mais difícil de mensurar, porque eu não consigo extrair isso do projeto. Depende muito da situação de cada obra e da gestão de cada empresa. O custo indireto são todos aqueles custos que eu vou ter numa obra e que não são serviços. Como, por exemplo, o canteiro de obra. Ora, para eu fazer a obra, eu preciso de toda uma estrutura, que é o canteiro de obras, para que essa obra aconteça. A administração local da obra é outro exemplo. O engenheiro, o técnico de segurança, o técnico de edificações, o mestre de obra, são uma equipe que não estão envolvidas na execução diretamente do serviço, mas que são necessários para que a obra aconteça. Outro exemplo, a mobilização e desmobilização de equipamentos. Para eu poder fazer uma obra, eu preciso mobilizar alguns equipamentos. Levar uma betoneira para aquele local, instalar, depois ao final da obra desmobilizar, ou seja, retirar aquele equipamento da obra. Então, portanto, esses são custos indiretos. Além disso, nós temos, por exemplo, taxas, a própria manutenção do canteiro de obras, conta de água, conta de luz, conta de telefone, conta de internet e etc. Então, observe a complexidade, a dificuldade que eu tenho de levantar isso. Realmente, a gente tem que ter um olhar muito específico
para o tipo de empresa, a localidade e a gestão da empresa. Então, vou dar outro exemplo. Vamos imaginar que eu vou fazer uma obra em um município distante de São Luís e que eu serei um engenheiro. Então, eu não vou lá todo dia, eu não vou estar lá todo dia. Então, eu posso até diminuir o valor do engenheiro no orçamento. Mas, em compensação, terei que aumentar o valor de quê? De transporte, hospedagem e alimentação naqueles momentos em que eu vou lá. Esses custos vão entrar onde? Nos custos indiretos, tá? Então, além dos custos diretos e dos custos indiretos, a última parcela que nós temos é a do BDI, tá? O famoso BDI. O BDI, como eu falei no início da nossa videoaula, é um conceito que também vem evoluindo bastante ao longo do tempo, então por isso a forma de calcular ele vem mudando bastante. Nós teremos uma aula específica sobre o BDI, mas eu já posso adiantar o seguinte: o que está incluso no BDI? Está incluso as despesas indiretas, que é diferente do custo indireto, e está incluso também o lucro da empresa. Claro, toda empresa, todo mundo que quer investir o seu dinheiro em algum negócio, pretende, claro, oferir lucro. Das despesas indiretas, hoje, para obras públicas, orçamento de obras públicas, o que pode estar incluído? Ora, pode estar incluído apenas a administração central, né, que é o custo do escritório da empresa, que será rateado entre as obras que aquela empresa tem. Vai entrar os riscos, né? O risco, o que é? É a gordurinha da obra, é a gordurinha do orçamento. É para contemplar aquilo que eu não consegui prever, ou seja, aqueles fatos inusitados, aqueles fatos inesperados que vão acontecer durante a execução da obra e que eu não consegui orçar. Eu preciso também, em alguns casos, se for a exigência do edital ou do meu contratante, eu posso também ser obrigado a contratar seguros para a obra ou ainda depositar recursos em garantia que eu só vou retirar no final da obra. Caso isso seja necessário, seja imposto pelo contrato, eu tenho que reservar o dinheiro para poder fazer esse seguro ou essa garantia. Além disso, eu tenho as despesas financeiras. O que serão as despesas financeiras? É todo o custo que eu tenho ao gastar o meu dinheiro, retirar do banco e aplicar numa obra. Então vamos imaginar o seguinte: meu dinheiro está lá no banco, está rendendo. No momento em que eu tiro aquele dinheiro para poder comprar o material de uma obra, o meu dinheiro deixou de render. E eu só vou receber o dinheiro referente à compra daquele material depois de um tempo, quando eu aplicar esse material, ou seja, que eu transformar aquele tijolo que eu comprei numa parede. Aí sim eu vou poder cobrar do meu cliente. Ora, o tempo decorrido entre eu sacar o meu dinheiro do banco, que ele deixou de receber rendimentos, e eu receber o dinheiro do pagamento daquele serviço, tem um lapso temporal aí. Então, para que eu possa ter um retorno perdido daquele investimento, eu vou aplicar no meu BDI a chamada de despesas financeiras. Como eu falei, nós temos também os impostos. Os impostos que eu vou falar aqui são os impostos sobre a obra, sobre a nota fiscal. Toda vez que eu for dar uma nota fiscal de um serviço executado, eu vou recolher impostos que são o ISS, que é um tributo municipal, aqui em São Luís é em torno de 5%, em alguns casos especiais pode haver uma redução. Nós temos ainda o PIS e COFINS, que são tributos federais, e em alguns casos, que nós vamos também entrar em detalhes mais na frente, pode ser que seja necessário incluir a chamada CPRB, que é a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, que ocorrerá sempre em que a minha empresa optar pelo regime desonerado. Em relação ao desonerado e sem exoneração, espera um pouquinho que nas próximas aulas nós vamos falar sobre isso. E claro que nós temos também o lucro. É importante a gente perceber que se eu errar o meu orçamento, se eu computar, se eu calcular de forma errada, se eu identificar de forma errada os serviços e precisar gastar mais, eu vou começar a corroer o meu lucro. Então veja como é, eu pretendo ter uma margem de lucro, mas se eu fizer o meu orçamento errado, esse lucro vai começando a diminuir até o ponto em que eu vou ter prejuízo para finalizar aquela obra. Então olha o tamanho da responsabilidade do orçamentista. Se ele errar os cálculos dele, errar os levantamentos dele, não identificar alguma etapa, não identificar algum serviço, ele pode gerar um grande prejuízo à empresa e, por consequência, inclusive vir a ser punido por isso. Bem, para finalizar essa nossa primeira aula, nós vamos agora só fazer um roteiro do que seria então, quais são as etapas para eu fazer um orçamento de uma obra. A primeira etapa, como eu falei, é a identificação nas peças gráficas, nos projetos, dos serviços que serão necessários para executar aquela obra. Nesse caso, geralmente as especificações técnicas ela já dá para a gente já um bom esqueleto do que será o meu orçamento. Após eu identificar esses serviços, que é a chamada EAP, né, onde eu vou conseguir dividir aquele objeto
que é aquela casa em diversas etapas, após eu fazer isso, eu vou começar a quantificar. Então, nessa hora, eu vou pegar o projeto e começar a medir, por exemplo, quantos metros quadrados de alvenaria eu vou precisar para executar essa casa? Quantos metros quadrados de telhado? Quantos metros de fio? Quantos metros quadrados de piso? Esses levantamentos nós vamos fazer com os projetos em mãos, né, as peças gráficas, e claro, precisa de um pouco de experiência do orçamentista para saber levantar corretamente esse serviço. Depois que eu tiver todos esses serviços levantados, nós vamos verificar o seguinte: ora, para executar, por exemplo, 1 metro quadrado dessa alvenaria, quais são os materiais que eu preciso e a mão de obra? Então eu vou adotar índices de consumo de material e índice de produtividade, ou seja, quantas horas eu vou precisar de gastar com o pedreiro para executar aquele serviço. A soma de todos esses custos de mão de obra e todos esses custos de material será o somatório dos meus custos diretos. Obviamente que, após isso, eu vou pesquisar os preços, né, dos materiais, bem como os preços da mão de obra. Para isso, nós vamos ver nas próximas aulas que, se eu for o executor, se eu for a empresa que vou fazer aquela obra, eu vou pesquisar os preços, claro, no fabricante, no distribuidor, de modo a comprar o mais barato possível. O preço da mão de obra é de acordo com o mercado paga, mas a referência é o acordo coletivo que é assinado todo ano entre patrões e empregados. Isso aí você encontra, por exemplo, no site do Sinduscom Maranhão. Agora, se eu sou, por exemplo, funcionário ou contratado por uma prefeitura para fazer um orçamento de uma obra pública que vai à licitação, nesse caso nós temos algumas referências obrigatórias a ser seguidas, que é, por exemplo, o SINAP, né? Que nós vamos detalhar na próxima aula, nas próximas aulas, como pesquisar no SINAP, onde que eu obtenho as informações, quais são as características do orçamento de obra pública, no que eles são diferentes da obra privada. Então, tudo isso são assuntos que nós vamos tratar nas próximas aulas. Bem, depois que eu fiz todo esse levantamento dos serviços da obra, e já com os valores de material e mão de obra, nós vamos passar para acrescer os custos indiretos, que depende, como eu falei, da gestão da empresa, do local da obra, do tipo de obra e das especificidades locais do projeto. E, por último, vamos acrescer o BDI, né? Que também leva em consideração tudo aquilo que nós falamos anteriormente. Bem, essa nossa primeira aula a gente fica por aqui e aguarde que na próxima aula nós entraremos em assuntos como, por exemplo, como determinar os custos diretos de uma obra. Então, nós vamos começar a fazer continha para aprender a calcular isso, assim como também vamos identificar e vamos aprender o que realmente está incluso dentro do valor da mão de obra. Como eu falei, tem os salários, encargos sociais, encargos complementares. Então nós vamos aprender tudo isso nas próximas aulas. Fique ligado aí, até a próxima.